Noves sabem prestar suporte inabalável. A característica desse suporte é especial, porque noves têm menos investimento em fazer as coisas acontecer à sua própria maneira do que em mediar, em manter a paz. Noves são profundamente afetados pela vida de outras pessoas. Eles são capazes de ouvir e aceitar outra pessoa sem ter de exercer o poder no relacionamento. E também são capazes de se inserir numa vida pessoal problemática. Eles sabem ouvir e compreender. E mais importante, são capazes de sentir o que é essencial na vida alheia, justamente por terem apagado sistematicamente sua própria posição em favor do reflexo dos desejos alheios. Eles são talentosos em sua habilidade de identificar o que é crucial para o bem-estar alheio. Ambientes atrativos para noves incluem empregos que dependam de rotina, protocolo e procedimentos reconhecidos, burocracia, empregos que dependam da monitoração de detalhes. É raro achar noves em empregos de muita exposição e que requeiram autopromoção contínua. Eles não são felizes com empregos que requeiram mudança rápida de procedimentos, nem em empregos onde a estrutura e o detalhe sejam sacrificados em favor da teoria. O Serviço Postal Americano, US Postal Service, é um nove famoso e ótimo em organização e detalhe. Os regulamentos são cumpridos por funcionários que trabalham mais devagar quando é importante acelerar e que educadamente colocam à porta a placa de closet fechado às 14h59, justamente quando você vem correndo pela calçada com o seu pacote. Outros noves famosos: Julia Child, Luciano Pavarotti, Buckminster Fuller, Oblomov, Eisenhower, Alfred Hitchcock, Ringo Starr. Quando noves entram no automático, eles são capazes de concluir tarefas complicadas sem prestar atenção consciente ao que suas mãos e seus corpos estão fazendo. Todos nós temos a capacidade de aprender a ser destros e a executar tarefas mecanicamente. Por exemplo, há a experiência comum de acordar ao chegar em casa sem nenhuma lembrança de ter feito o percurso de carro. Há também o exemplo de datilógrafas velozes que se dizem capazes de fantasiar ou pensar num problema, ao mesmo tempo em que produzem resmas de cópias perfeitas, a 90 palavras por minuto. O truque das datilógrafas é datilografar sem ler o material. Elas seccionam a atenção suficiente apenas para executar a mecânica do trabalho, ao mesmo tempo em que ruminam outras coisas. Esse estilo de atenção pode ser chamado de coprocessamento, uma forma de fazer mais de uma operação mental ao mesmo tempo. Noves dizem que emergem das conversas. Uma parte de sua atenção está mecanicamente concentrada no que está sendo dito, mas ao mesmo tempo são capazes de coprocessar outra sequência de ideias, ou de se sentir absorvidos pelo que supõe as outras pessoas estejam sentindo. A maioria dos noves descrevem o coprocessamento como passar de um objeto de atenção para outro. Por exemplo, uma palavra numa conversa pode desencadear uma lembrança, provocar um monólogo interior sobre essa mesma lembrança ou fazer a pessoa sentir em que a conversa presente é semelhante à do passado. Essas digressões interiores prosseguem ao mesmo tempo em que o nove permanece consciente de como a conversa está evoluindo. Igual ao motorista que chegou em casa sem se lembrar do percurso que fez, noves podem despertar para se ouvir dando uma resposta passável, já esquecidos do tópico da conversação. Dizem que sintonizam seu rádio mental em 2 ou 3 estações, oscilando entre música clássica, country e rock and roll. Uma versão profunda dessa capacidade de coprocessar é descrita por alguns mediadores como tendo a mente cheia de cataventos. Nessa versão, a atenção se concentra simultaneamente em várias coisas, digamos no padrão do tapete, nos botões de uma manga,
numa emoção profunda e numa ou duas sequências de ideias. O 9, que parece disperso e desatento para os outros, pode estar internamente trabalhando sob o peso de muita coisa que fazer. Como 9 estão adormecidos para o próprio ponto de vista, normalmente não buscam informações que alimentem em curso estratégico de ação. Situações novas podem ser percebidas globalmente, onde todos os elementos são reconhecidos, e podem ser descritos, mas onde coisa alguma sobressai, como particularmente importante ou digna de atenção. Isso contrasta com a percepção do ponto 3, que se concentra nos elementos de situações novas que deem suporte a tarefas específicas. É também distinta da percepção do tipo 6, que se inclina para as interações ocultas entre as pessoas. O 9 percebe todos os elementos da superfície e todas as intenções sob a superfície, mas acha difícil separar o que é importante e significativo dos detalhes não essenciais. 9 percebem tudo, mas acham difícil identificar o ponto de partida correto ou discriminar questões essenciais do ruído de fundo. A atenção circula livremente entre o que é essencial numa situação e o que é irrelevante para a tarefa central. É esse hábito de atenção que perpetua a perda de um ponto de vista pessoal. Como pode alguém se decidir por uma posição significativa quando tudo parece ter igual importância? Não há sensação de conflito, porque coisa alguma sobressai mais que as outras. Quando crianças, 9 se sentiram ignorados e acabaram aprendendo a manter relação percebendo as características dos outros dentro de seus próprios corpos. Quando, com seu estilo de prestar atenção globalmente, 9 enfocam outras pessoas. Eles podem se ver sendo outra pessoa que teve forte influência sobre eles. 9 às vezes têm a sensação de que estão se apossando deles. Por exemplo, podem perder seu ponto de vista tão completamente numa conversa que começam a assimilar os maneirismos, a característica energética e até mesmo as opiniões de alguém que tenha chamado sua atenção. 9 parecem perceber os outros como um todo, tomando tudo o que sintam esteja acontecendo dentro de um amigo. Quando estou perto de alguém, é como se a pessoa e não duas estivesse sentada na sala. Não há separação. Esqueço de mim mesma, mas fico cheia de impressões no corpo. O que aprendi talvez seja porque estou sendo minha amiga por um momento. Quando me sinto ligada a uma pessoa, não tenho vontade de me separar ou de afastar. A intimidade mais profunda que eu conheço é me deixar levar tão completamente pelo que minha amiga estiver vivendo que a coisa parece acontecer comigo ao mesmo tempo. 9 têm uma relação com os termos entrega, fusão, absorção, perda de identidade. Dizem que sabem descrever o ponto de vista de outra pessoa bem melhor do que o seu próprio. Descrevem esse processo como de tornar-se outra pessoa, e as descrições que fazem de como se unem aos outros soam nitidamente como as práticas de percepção que embasam a disciplina das artes marciais. A síntese de um treinamento nas artes marciais visa obter a mesma sensação de inseparabilidade que a criança 9 se sentiu impelida a obter. Estou cruzando, de carro, a ponte Golden Gate e minha atenção é desviada para alguém num carro na pista do lado. De repente, estou começando a sentir o jeito daquele cara de se sentar no banco do motorista e de dirigir seu carro. E logo, estou dirigindo feito ele. Estou imitando a forma de seu corpo e manuseando o carro igual a ele, mesmo que agora ele já esteja a 100 metros de distância. Considere a semelhança entre a experiência de fusão dessa motorista 9 e a declaração seguinte de um faixa preta de 3º grau de Aikido, que é um 6.
A síntese acontece a partir da barriga. Você aprende a expandir sua percepção para incluir o espaço em torno do seu corpo e a sentir tudo o que entra em seu campo, como se estivesse dentro de você mesmo. A gente é capaz de sentir a força e característica do movimento das pessoas, e a gente aprende a se unir a ele e fazer dele seu próprio movimento. Mediadores dizem que, às vezes, são capazes de sentir tudo o que esteja no corpo de outras pessoas, que quando estão sendo outra pessoa, podem ter uma sensação física de suas doenças ou de sua saúde e perceber as discrepâncias entre sentimentos e pensamentos ou entre desejos conflitantes. 9 parecem absorver os outros como um todo e às vezes têm dificuldade em distinguir a fonte de suas informações quando estão na presença física de alguém que os afete intensamente. Essa reação é a sua ou minha? Estou entusiasmado por esse projeto ou estou transferindo para mim a sua excitação? Quero ir ao cinema ou confundir o seu desejo com o meu? Me sinto bem com o que fiz ou será que é você que está satisfeito comigo? Quando o outro fisicamente vai embora, a atenção do 9 tende a se voltar para o eu, e ele ou ela se lembra outra vez de suas posições pessoais. 9 podem perder sua identidade com muitas pessoas no decorrer de um só dia, mas se sentem particularmente atraídos para isso quando estão amando, ou quando são levados à união pela necessidade da outra pessoa. 9, intuitivamente inclinados, são também capazes de absorver decisões que têm muitos componentes distintos. A declaração seguinte vem de um empresário de São Francisco. Há mais de 20 anos sou administrador e tomo minhas decisões analisando o problema em sua totalidade e também fazendo uma leitura de como meu corpo reage aos fatores da organização. Começo colocando a sensação de uma das unidades da organização dentro do meu corpo e depois comparo com ela a sensação das outras. Às vezes, sinto que há um ajuste. Muitas vezes consigo leituras bem complexas de como percebo os diferentes elementos interagir dentro de mim.